Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Não acredito em espíritos, pois nunca vi nenhum. Pergunto, para que serve então o estudo do espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta da sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou seus sofrimentos. Segundo modo, porque empregaram o tempo de vida terreno. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. Descrevendo-nos seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura. E principalmente acerca da natureza e duração das penas. Passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerta ao do fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25 anos. Que fará ele nestes 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice submeter-se a fadigas e privações sem proveito. Se, porém, ele tiver a certeza de viver até os 80, seu procedimento será outro. Porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual para assegurar o repouso futuro durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza da vida futura. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente. Daí, ligar-se excessiva importância aos bens materiais. A importância que se dá aos bens materiais excita a cobiça, a inveja, o ciúme, do que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir por qualquer preço o que o vizinho possui, o passo é simples. Daí, ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão na morte o termo de seus sofrimentos. E assim nada, esperando, procura pelo suicídio a aproximação desse termo. Sem esperança de futuro, é natural que o homem seja afetado e se desesperem as decepções porque passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem-lhe no cérebro. E são a fonte da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital. O único objetivo de suas preocupações ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo custo não só os bens materiais como as honrarias. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição. Daí a ambição desordenada e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra. Porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem das ideias. Ele faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta, descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Diante da infinidade e grandeza da vida, de além-túmulo, a vida terrena some-se. Como um segundo na contagem dos séculos. Como o grão de areia ao lado de uma montanha.
tudo se torna pequeno, mesquinho. E ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constituem uma felicidade. Comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos. Com o fito de nos elevarmos acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e decepções, uma indiferença que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura. E desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na terra, que a soma de desditas está na razão dos vícios e más paixões. Imprime em quantos estão bem convencidos dessa verdade uma tendência, assaz natural, para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, este impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade. Mesmo neste mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza. E, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos. Tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso. Produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará. Como se alargou com a lei da gravitação. Quando do alto de suas cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas, em vez de predispô-lo à negação do futuro. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Por vezes, em meio a momentos difíceis, ao abrir ao acaso um livro de conteúdo espiritual ou religioso, visualizo uma frase ou comentário que parece trazer a resposta ou inspiração do que necessito naquele momento. Dizem os espíritas que isso não é casual. Isto tem fundamento? O apóstolo Paulo de Tarso afirma em uma de suas cartas contidas no Novo Testamento que vivemos cercados de uma nuvem de testemunhas. Com o Espiritismo aprendemos que, além do anjo guardião, que sempre é um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Eles são, geralmente, parentes, amigos ou quaisquer pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos ajudam pelos seus conselhos e muitas vezes intervindo nos atos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam à
a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas inclinações, que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles se aproveitam de todas as nossas fraquezas e também de tantas outras portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como uma presa, como que se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Como vemos, Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários nos espíritos protetores e familiares. É um erro acreditar que forçosamente temos um mau espírito colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente desde que encontrem acesso em nós pela nossa fraqueza. Ou pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós que os atraímos. Resulta disso que nunca se está privado da assistência dos bons espíritos. E depende de nós o afastamento dos maus. Por suas imperfeições, o homem é o causador das misérias que suporta. Ele é, na maioria das vezes, o seu próprio mal. Mau espírito que ele pensa que o atormenta. A busca de orientação ou inspiração nas horas de crises atraem para nós os espíritos que sinceramente desejam nosso sucesso. Sendo assim, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores tem por objetivo solicitar sua intervenção junto a Deus, para pedir-lhes força para resistir às más sugestões e sua assistência nas necessidades da vida. Em seus livros, através do médium Chico Xavier, o espírito André Luiz oferece-nos alguns exemplos daquilo que supomos coincidências. Capítulo 35 de o livro Os Mensageiros, numa reunião de cunho espiritual entre uma viúva e seus 3 filhos, o autor descreve: assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Em verdade, eu via que o espírito do marido desencarnado, o Sr. Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. No capítulo 11 de Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata a seguinte cena. Eunice, vencida, apanhou a Bíblia de sobre vasta cômoda e entregou-a à mãe. A responsável anciã assumiu adequada posição para a leitura. Recostou-se em travesseiros altos. E, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O espírito do assistente Jerônimo ajudou a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. No capítulo 16 do mesmo livro descreve: Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo Espírito do Pai, abriu o Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios. E leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Na obra Entre a Terra e o Céu, capítulo 31, lemos: Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume. Sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo, na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem qual se agisse a esmo. Passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue a juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que sejas encerrado na prisão.
Finalmente, nos domínios da mediunidade, André Luiz mostra 2 outros casos. No capítulo 16, conta: enquanto Gabriel se postava ao lado da médium aplicando-lhe passes de longo circuito. Como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. E no capítulo 20... a esta altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso. Mas o tema, em verdade, foi escolhido pelo espírito de Teunília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Como se pode concluir, não existem acasos. Amigos e benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado, aguardando nosso sinal para tentar nos orientar sobre o melhor a fazer. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O tumultuado momento que observamos nas questões políticas terá explicação nos conteúdos do Espiritismo? O Espiritismo objetivamente não se posiciona sobre a política do mundo. Tampouco sobre políticos. Propondo uma reformulação sobre a compreensão da vida com base na imortalidade e na proposta evolucionista do ser, evidentemente confere a este a responsabilidade de se posicionar. Como o plano espiritual vê o tempo de uma perspectiva mais ampla e global, foi confirmando o prognóstico feito a Allan Kardec semanas antes de sua desencarnação, antecipando acontecimentos futuros. Em mensagem psicografada no Dizer dos Espíritos, a sociedade em geral, a bem dizer, a reunião de seres, tanto encarnados como desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade. Mas não é do que uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um. Desde o nascimento até a mais avançada idade. Do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, peculiares particularmente a determinados períodos da vida, também a humanidade tem suas crises de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. Atravessais uma dessas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro, participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundem. Necessário o cuidado de se colocar do lado da solidez, do progresso e da lógica, se não se quiser ser arrastados ao sabor das ondas. Necessário abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilantes em suas bases, que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que insensatamente não quiserem dele sair, a despeito dos avisos de toda sorte que lhes são prodigalizados. Todas as frontes se anuviam, e a calma aparente apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Observam em suas avaliações que algumas vezes antes da tempestade que destrói os frutos dos suores de um ano, surgem precursores que permitem se tornem as precauções necessárias a evitar, tanto quanto possível, as devastações. Na fase de transição, assim não será. Parecerá que o céu, depois de estar sombreado, se aclarará. As nuvens fugirão. Em seguida, de súbito, todos os furores por longo tempo comprimidos se desencadearão com inaudita violência. Advertem que ai dos que não hajam preparado para si um abrigo. Ai dos fanfarrões que foram ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Ai dos que afrontarem o perigo empunhando a taça. Que terrível decepção os espera.
A taça que empunham não lhes chegará aos lábios antes que eles sejam atingidos. Conclama os espíritas a não esquecerem que todos devem ter prudência e previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Noutra mensagem mediúnica, os espíritos alertaram que acontecimentos darão lugar a fases durante as quais o pensamento humano poderá produzir-se com absoluta liberdade. Nesses momentos, os cérebros em delírio, baldos de qualquer orientação sã, gerarão enormidades tais que a notícia do próximo aparecimento da besta do Apocalipse a ninguém espantaria e passaria despercebida. A imprensa vomitará todas as loucuras humanas, até se esgotarem as paixões a que ela terá dado nascimento. Semelhante época será favorável aos espíritas. Eles se arregimentarão, prepararão seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em molestá-los, por isso que eles a ninguém causarão embaraço. Serão os únicos discípulos do Espírito, os outros serão discípulos da matéria. Em meados do século XXI, numa de suas obras, o espírito André Luiz reproduz parte da preleção do instrutor espiritual chamado Eusébio, em que diz: Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas. Ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Tal desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambiente de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Auxiliando-nos a formar um juízo de valor num dos seus livros, Vinha de Luz, analisando ensinamentos evangélicos, o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu um texto intitulado Política Divina, em que diz: O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano. Sem necessidade de portarias, decretos, respeitáveis embora, administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração e todo o seu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam.
Ora pela paz dos que te ferem. Bendiz os que te contrariam o coração, inclinando ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter a mão à obra? Lembra-te de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria universal e imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Direto ao ponto em 1 minuto. O melhor. Muitos sonhos nutriste, que não se realizaram. Pedistes ao céu a paz, e tivestes mais lutas. Rogavas a abastança, e a carência te segue. Achaste o grande amor em rude desencontro. Seja qual for a prova, não chores, agradece. Não duvides da lei, Deus faz sempre o melhor. Emmanuel. Muito bem, meus amigos e meus irmãos, nós vamos percebendo aí que precisamos perseverar, muito embora a chuva possa estar nos ameaçando, a tempestade e todas as dificuldades ao nosso redor. Uma vez que dentro da terra teremos, obviamente, situações difíceis, problemas a serem resolvidos e sanados. Não estamos aqui pela primeira vez e nem será a última. Portanto, nos acostumemos aos problemas, como nos disse André Luiz, numa de suas mensagens intitulada Depois de um problema, aguardar outros. Por essa razão, meus amigos, não nos desfaleçamos, prossigamos, façamos como faz a natureza, se recompõe continuamente, apesar dos ataques que sofre, das violências que sofre quase que diariamente. Por isso, pensemos o melhor, e o melhor é pensarmos em perseverar, e perseverar significa para nós continuar. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.